Olá, pessoal! Preparados para dar continuidade à nossa aula de metodologia de pesquisa científica? Espero que alguns de vocês já tenham seguido os conselhos da aula passada, como preparar um tempo diário para leitura e revisão dos conteúdos, ter um lugar certo para seus estudos com materiais de apoio, dicionários e livros, e buscar amadurecer nos aspectos culturais, psicológicos e de raciocínio lógico. Muito bem. Então, pessoal, nesta aula vamos continuar falando sobre esta atitude de pesquisa. Como se preparar para ser um pesquisador. Vamos, então, tratar sobre os dois últimos atos acadêmicos, o ato de ler e o ato de escrever. Em primeiro lugar, o ato de ler exige habilidade na decodificação do texto, compreensão dos sinais gráficos de pontuação, como a vírgula, as aspas, o ponto de interrogação e outros. E a produção de sentido, ou seja, a percepção da coerência textual e suas relações com o todo. Quando lemos um texto literário, por exemplo, um romance, ou buscamos focar nossa atenção nos elementos que constituem a história, os personagens, cenário, tempo, espaço, a ação entre outros personagens, ou quando lemos uma poesia, tentamos focar nossa atenção nos possíveis sentidos e sentimentos expressos pelo autor. Notamos, então, as figuras de linguagem, como a metáfora, a metonímia, a repetição de certos sons e seus efeitos. Mas o que envolve uma leitura de um texto científico teórico, o que será? Um texto científico deve ter em sua essência a argumentação e uma linguagem objetiva e clara. Segundo Teixeira, a técnica de leitura que utilizamos para pesquisar é chamada de leitura dirigida. E ela é composta por 3 momentos. Primeiro, ler para identificar. É a primeira leitura feita com liberdade, sem necessidade de anotações. Percorra o livro, vejam os comentários feitos sobre a obra, leia o índice, se familiarize com a temática do livro. O objetivo é identificar o autor, a fonte do texto, as ideias principais, a mensagem central. Segundo, ler para compreender. A segunda leitura deverá ser feita com o objetivo de procurar os significados, os conceitos e as ideias correlatas. Agora, você poderá sublinhar ou destacar as ideias centrais, os trechos que trazem conceitos e definições. Você deve entender o que o autor discute no texto e de quais argumentos ele se utiliza e defende. Terceiro, ler para interpretar. Esta terceira leitura vai um pouco além do texto. Ela resgata os seus conhecimentos e senso crítico. Nesta, você deverá pensar na real contribuição do autor sobre aquele assunto, identificar os conceitos chaves e verificar se as ideias do autor estão vinculadas a algum paradigma ou corrente de pensamento crítico. Nesta fase, você poderá formular suas críticas, contestações, concordâncias e dúvidas sobre aquele texto. Muito bem. O que diferencia uma boa leitura de uma má leitura é o objetivo traçado para aquele texto. Se lemos com um objetivo claro de identificar ideias, de compreendê-las
e em seguida interpretá-las, isto direcionará nosso tempo e olhar sobre aquela atividade. Você pode aproveitar para desenvolver seus métodos de leitura, fazendo anotações, formulando esquemas, resumos, hierarquizando alguns conceitos, destacando trechos significativos e etc. Pode, inclusive, fazer perguntas para o texto como: qual o autor do texto? O que sei sobre esse autor? Lembre-se que muitas vezes saber um pouco sobre a vida do autor nos ajuda a entender melhor o contexto da escrita, o que ele acredita e seus posicionamentos críticos. Por exemplo, se ele é marxista, se é conservador, se é uma pessoa que luta pelos direitos humanos e traz novidade em sua fala, se é um seguidor de algum outro autor importante e etc. Qual o tema central do livro? Quais os conceitos que este texto traz? O que ele discute? Qual é o problema? O que traz de solução? O que devo pensar perante este conhecimento adquirido? Estas são algumas questões que nos ajudam a refletir sobre o texto lido. O importante é desenvolver sua prática de leitura. A intenção e crítica interpretativa, em resumo, para o ato de ler é preciso calma, atenção, pois não se deve fazer apenas uma leitura do texto, mas sim, no mínimo 3 leituras. Uma para conhecer o texto, ver sobre o que se trata. Outra para aprender todos os argumentos discutidos pelo autor. E para finalizar, questionar o texto e correlacionar com seus conhecimentos e outras leituras. Sempre que possível, procure ler também em voz alta. Isto auxilia no desenvolvimento da fala, da oralidade, no respeito às pausas da leitura e você irá sentir a dinâmica do texto. Este exercício ajuda tanto na memorização e atenção ao texto lido, quanto para futuras exposições orais, de trabalhos, entrevistas e outros. Não existe nada melhor e mais eficiente do que adquirir conhecimento por meio da leitura. O segundo tópico a ser estudado aqui é o ato de escrever. Ainda segundo Teixeira, para escrever um texto, é preciso ter alguns conhecimentos prévios. Primeiro, conhecimento linguístico. Segundo, conhecimento dos tipos de textos e suas características. Terceiro, conhecimento de mundo. Em outras palavras, isto significa que a pessoa precisa saber ter um bom domínio vocabulário, conhecer palavras, seus significados e sinônimos. Você já deve ter a sensação de saber o que quer escrever, mas as palavras não vêm. Como você não sabe como expressar aquele pensamento? Um excelente treinamento para esta aquisição é ter sempre um dicionário em mãos, tanto para buscar uma palavra, quanto para procurar o significado daqueles que você desconhece e aparece no texto. Quanto mais você ler textos teóricos e científicos, mais facilidade terá para escrever um. Isso significa ter conhecimento de mundo. Há muitos gêneros textuais presentes em nossa cultura, ao nosso dia, é preciso aprender a identificar cada um deles. Observar suas características, contrapor os tipos para então aprender a fazer igual. Afinal, como aprendemos a diferenciar um texto literário de um texto jornalístico ou uma crônica de um romance policial, uma bula de remédio de uma carta? Veja,
que cada tipo de texto, cada gênero possui sua própria estrutura e características, diferenciando dos demais. Cada um apresenta um tipo de linguagem. Um texto pode ser mais formal, outro é informal. Outro usa termos técnicos ou jargão em geral, falando sobre estrutura de texto. Podemos dizer que os principais tipos de textos são: 1. Descritivos. 2. Narrativos. 3. Dissertativo ou argumentativo. Você deve lembrar da definição de cada um deles ensinados no ensino médio e cobrados no vestibular, não é? Pois bem, para a escrita de textos e trabalhos acadêmicos, você também poderá utilizar estes 3 tipos. Entretanto, o que predomina é o texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo desenvolve uma ideia geral com base na divisão ou enumeração de seus aspectos ou argumentos, a fim de comprovar ou justificar essa ideia. Em geral, é construído em 3 partes: introdução, responsável em contextualizar a ideia central, apresentar a ideia e mostrar como será analisada no texto. O desenvolvimento, que é a exposição dos argumentos, com afirmativas, justificativas, exemplos, convencimento e a conclusão ou considerações finais, que retoma os principais argumentos, faz comentários ou generalizações sobre o tema. O ideal é observar o assunto a que se refere o texto e o tema, ou seja, qual o enfoque dado ao assunto. Numa sequência lógica de desenvolvimento textual, é possível notar uma situação inicial onde recupera um saber partilhado já conhecido, uma informação nova, uma proposição que se quer defender ou propor, um conjunto de justificativas relativas ao item anterior, uma conclusão. Para escrever um texto coerente e objetivo, evite fazer digressões, ou seja, desviar do assunto com outras propostas ou voltar a discutir algo que já havia comentado. Procure seguir uma linha de raciocínio. Evite termos repetitivos ou desnecessários, ou aquelas famosas frases para encher linguiça. Como as pessoas falam, ou seja, coisas irrelevantes que não farão falta caso não sejam lidas. Cuidado com comentários falsos ou vagos, ou até mesmo lógico demais, comuns e dito por todos. Frases como eu acho, eu creio, eu penso, não satisfazem a objetividade do saber científico, pois expressam apenas uma opinião. O texto acadêmico deve ser feito com frases na afirmativa e justificada com teorias. Atenção para a ligação das ideias, não deixar os argumentos soltos, ou ainda com a exposição de argumentos ou ideias contraditórias. Uma boa dica é rever os conectivos, que são conjunções para ligar as orações compostas. Por exemplo, mas, porém, todavia, tão, como, logo, pois, para que, e etc. Assim, o texto vai ligando as ideias e criando sentido. A exposição textual, antes de escrever qualquer texto, é preciso saber o que se quer escrever, onde se quer chegar, o que pretende se defender ou criticar.
Para isso, é preciso muita leitura e estudo. Comece então, desde já, a praticar a escrita, faça anotações, escreva um pequeno texto sobre o que estudou hoje, expresse suas opiniões, faça esquemas e resumos. Enfim, escreva bastante. Isso te ajudará muito em todo o percurso acadêmico e profissional. Vamos retomar este assunto na parte prática da nossa disciplina, nas aulas sobre produções textuais acadêmicas. Assim, vocês terão a oportunidade de conhecer os gêneros, os tipos de textos científicos que circulam no meio acadêmico e universitário. Nas próximas aulas, estudaremos sobre as teorias do conhecimento. Vamos ver o que é ciência, o que é ideologia e senso comum. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos e bons estudos!